Olá! Você sabia que em todo o mundo, mais de 1,4 bilhões de adultos correm o risco de desenvolver doenças devido à inatividade física? Você gostaria de saber se faz parte desse número? Eu sou o professor Adriano e confira agora no nosso Saúde em Dia. Bom, para esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto para nós estamos aqui com a professora Eliane hoje. Ela é professora aqui da Unicesumar, do curso de Educação Física, e estará conversando um pouquinho mais a respeito desse assunto. Olá, professora. Seja bem-vinda então ao programa. Obrigada. Você poderia explicar para nós o que é ser uma pessoa fisicamente inativa? Muito bem, Adriano. O que seria fisicamente inativo, né? A gente sempre escuta nas reportagens que a gente precisa praticar atividade física, que a população é muito inativa, mas o que significa isso? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente precisa praticar uma quantidade específica de atividade física semanal, né, para ter benefícios à saúde. Qual seria essa quantidade? No mínimo 150 minutos por semana de atividade física. Então, se a gente fosse dividir aí uma caminhada de intensidade moderada, eu teria que praticar de segunda a sexta-feira pelo menos 30 minutos de atividade física de intensidade moderada, né? Ah, entendi. Então, são 150 minutos ao longo da semana. Exato. Certo. Pelo menos. Ah, pelo menos. Isso. Bem lembrado. E o que as pessoas podem fazer para que seja atingido essa meta de no mínimo 150 minutos por semana? Então, como a gente precisa praticar atividade física de intensidade moderada, que seriam aquelas atividades que a nossa frequência cardíaca aumenta, né, relativamente, comparado quando a gente está em repouso, a gente precisa fazer caminhada, pelo menos 30 minutos todos os dias, fazer uma hidroginástica, por exemplo, que é uma atividade considerada de intensidade moderada, né? Musculação, que a gente está aqui na academia para mostrar para vocês que também é um tipo, né, de esporte, de modalidade que você pode praticar. E se você não conseguir fazer nada disso, você precisa pelo menos não ter comportamento sedentário, né? Porque existe aí essa diferença. Ah, entendi. Muito importante, professora, lembrar dessa questão do comportamento sedentário. Porque a gente costuma ver que existe uma certa... As pessoas tratam como se fossem termos semelhantes, ser inativo e ser sedentário. Existe uma diferença entre ser inativo fisicamente e ter um comportamento sedentário? Sim, existe diferença. Ser inativo fisicamente é você não praticar atividade física suficiente, que seriam aqueles pelo menos 150 minutos por semana. Ter comportamento sedentário é você, durante ao longo do seu dia, fazer ou ter atividades que não tenham um gasto energético maior do que o seu repouso, né? Então, por exemplo, eu trabalhar 8 horas por dia sentada ou em pé, sem ter essa movimentação corporal, isso é considerado um comportamento sedentário. Ah, entendi. A gente sabe que o estilo de vida atual, ele traz essa questão de ter um comportamento sedentário muito longo ao longo do dia. E é para aquelas pessoas que não têm oportunidade de fazer um exercício sistematizado, uma caminhada, praticar a academia ou fazer qualquer outra modalidade esportiva, o que essas pessoas podem estar fazendo para que também tentem alcançar essa recomendação da Organização Mundial da Saúde dos 150 minutos? Muito bem, isso é uma pergunta que todo mundo queria saber, né? Não é tão fácil assim, a gente entende que justamente você disse que o estilo de vida hoje nos proporciona ficar com um comportamento sedentário um pouco maior, mas a dica é o seguinte: se você tem possibilidade de ir para o seu trabalho a pé ao invés de carro, né? Ou não utilizar o transporte público, mas o meu trabalho é muito longo, né? Muito longe da minha casa, dá 5, 10 quilômetros, e eu utilizo o transporte público. Então desce 2, 3 paradas anteriores, né? Vai a pé, desce nessas paradas anteriores e vai a pé até o seu trabalho, né? Ande aí 1.000 metros, 1.200 metros pelo menos, né?
Durante o dia, se você trabalha muito sentado, de 1 em 1 hora ou 2 em 2 horas, levanta, se movimenta, faz exercícios de alongamento, né? Tem alguns exercícios muito fáceis que a gente tem no dia a dia que pode fazer com que diminua esse comportamento sedentário nosso, né? Subir escada, se no seu trabalho tem escada e elevador, opte por subir a escada ao invés do elevador, né? Então, assim, a todo momento pense que não é só a sua mente que precisa trabalhar, é o corpo também, né? Ah, entendi. Bom, muito esclarecedora a sua fala. Eu acho que ajudou bastante aqueles telespectadores que acreditavam que só realizando atividades em academia ou então algum outro exercício no esporte ou então praticando qualquer outra atividade poderiam alcançar isso. Então a gente viu que mudanças de hábito podem também fazer com que vocês diminuam o risco de desenvolver doenças, né, professor? Sim, e é muito importante também, Adriano, dizer que hoje a inatividade física ela é considerada o 4º maior fator de risco de morte em todo o mundo. Então, se a gente for pensar numa fila de doenças, de 10 doenças, por exemplo, e eu ser inativo fisicamente, eu já estou em 4º lugar nessa fila. Então, a minha possibilidade de desenvolver qualquer tipo de doença já é muito maior quando eu comparo com uma pessoa que pratica atividade física. Então, fica aí a dica para você, né, se é inativo, se tem comportamento sedentário, para a gente tentar aí ao longo do dia modificar esses nossos hábitos. Legal. Muito obrigado, professora. Obrigada a muito você. Esclarecedora a sua fala. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e também a nossa professora. E vamos praticar atividade física. Até mais.